Agora eu quero chamar aqui, já nos nossos estúdios, o Vandick Silveira, economista e cofundador da EducPay. Vandick, bem-vindo aqui à BMC News mais uma vez, sempre um prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia a todos, é sempre um prazer enorme estar entre vocês. Vandick, a gente viu hoje cedo saírem os dados do PIB lá no Reino Unido, uma contração de 0,1% ali no trimestre, uma leve contração, embora todo o problema ou toda a turbulência que esteja passando Europa e também o Reino Unido por conta da saída do Boris Johnson. Eu queria saber como que você avalia esses dados, o que a gente pode falar sobre a economia do Reino Unido nesse cenário tão complexo e desafiador. Bom, Felipe, primeiramente o dado foi até bom. O mercado precificava uma queda de PIB de 0,3, foi 0,1. No entanto, como os americanos dizem, o demônio mora nos detalhes. Em junho, anualizado, a queda foi de 0,6. Quer dizer, tudo indica que o Reino Unido deve entrar em recessão ainda esse ano, Existem umas expectativas do lado positivo das coisas, que o terceiro trimestre deve ser melhor, obviamente verão, aquelas coisas todas, pessoal gastando. No entanto, o terceiro trimestre deve terminar talvez 0-0, e a expectativa é que no final do ano a coisa realmente perca a direção em função do problema com o custo de gás natural e combustíveis, que é o grande tendão de Aquiles do Reino Unido e da Europa. Além do PIB do Reino Unido, saíram também os dados da produção industrial da zona do euro, aí subindo 0,7% no mês de junho, ante maio, conforme mostraram os dados divulgados hoje. O resultado veio até melhor do que o esperado pelo mercado, que aguardava aí um crescimento de 0,2% no período. Na comparação anual, a indústria da zona do euro cresceu 2,4%, mas ainda não é de se animar e nem ter otimismo, na sua opinião, em relação à zona do euro aí numa possível recessão que tanto se fala, Bom, certamente a zona do euro se encontra numa situação complicada. A inflação, se a gente romper nos vários países, os mais de 20 países que compreendem a zona do euro, nós temos países como a Lituânia, a gente tem países como, principalmente os bálticos, que a inflação passa dos 17%, na Lituânia chega a 22%. Quer dizer, a Estônia está chegando em torno de 22%. A gente está falando na Espanha mais de 9%, a Alemanha em torno de 9%. Quer dizer, não é animador. E, pelo outro lado, o Banco Central Europeu, ele não está atrás da curva, ele já não vê mais a curva. Esse é um dos maiores problemas, ele está muito atrasado no aumento de taxa de juros. Obviamente existe uma razão política para isso, não é uma razão econômica, porque os diversos países têm ciclos econômicos distintos. Então o grande medo por parte do Banco Central Europeu é dar uma famosa paulada na taxa de juros e realmente empurrar praticamente o continente inteiro para uma recessão severa. Semana passada eu tive o prazer de assistir uma palestra do Lawrence Summers, ex-secretário de Estado de Tesouro dos Estados Unidos, professor, foi presidente de Harvard, e ele sumarizou essa pergunta da seguinte maneira: os Estados Unidos vai ter uma recessão certamente nos próximos 18 meses, eu, Vandick, acho que acontece um pouco antes, deve ser uma recessão leve em função da flexibilidade da economia americana. E aí vem o Lawrence Summers de novo e falou: a Europa vai se tornar um museu, porque a situação é muito complicada, a taxa de juro neutro na Europa é menor que nos Estados Unidos, no entanto, o efeito é muito mais severo, para chegar nesse nível. A gente está em 0,5%, perspectiva de aumento de novo, no entanto, a gente não tem nada para surpreender o mercado. Então o mercado já está precificando de fato que a inflação vai ser alta, vai permanecer alta e vai permanecer alta por muito tempo. Então a gente tem um estado que em economia a gente chama de estagflação, apesar de estar levemente positiva a produção industrial, etc., que é uma proxy, mas de novo, pegou o final de junho, já existe bastante atividade econômica e é aí onde foi essa melhora, essa leve melhora, mas
vamos dizer, não é aquele tipo de robustez econômica que a gente gosta de ver. E na sequência, o Lawrence Summers falou do Japão, né, saindo um pouco aqui da conversa, mas disse que o Japão vai ser um centro geriátrico em função da sua incapacidade de animar a economia e de fazer alguma coisa com política monetária. Ô Vandick, ainda nesse sentido, né, a gente sempre fala, né, por aqui e tenta entender por aqui as dificuldades, os desafios, principalmente lá na Europa, quando tem um Banco Central Europeu que tem que levar em consideração diferentes economias, diferentes potências, diferentes tamanhos, né, de países. A gente vê de um lado, por exemplo, a Alemanha, a maior economia, tem o Reino Unido lá, a segunda maior potência do bloco, e a gente vê países menores ali, com economias mais frágeis, né, menos industrializados, e a dificuldade do Banco Central Europeu de colocar uma taxa de juros única ali para tentar controlar a inflação num lugar que é muito diferente do outro, diferentemente do que acontece, por exemplo, com os Estados Unidos. O Fed lá tem uma visão pro país, aqui no Banco Central brasileiro também tem uma visão pro Brasil sobre isso, e lá na Europa é muito complicado. A gente sempre tenta entender um pouco da visão até da Christine Lagarde para ela tentar, né, levar em consideração uma coisa, para não dar uma aceleração muito alta para um país, para não dar uma desaceleração muito alta para outro país. Enfim, olhando, né, para esses desafios todos, né, e para tudo isso que está acontecendo, você acha que o Banco Central Europeu, ele ficando muito atrás da curva, como você falou, ele pode acelerar esse processo de recessão, ele pode trazer ainda mais problemas do que soluções, né? E aí eu queria entender a sua visão sobre essa dificuldade e sobre o que fazer, né, nesse cenário, já que o bloco é muito amplo, muito grande, com peculiaridades, com particularidades, e ainda com uma guerra se avizinhando ali no bloco, né? Bom, Felipe, essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta que ela transita da economia para a política econômica, que é muito importante. Eu não gostaria de ser a Christine Lagarde, ela tem uma função essencial, no entanto, muito difícil, porque ela tem que unir gregos e troianos e não é fácil fazer isso. Essencialmente, né, se a gente pensar em termos de teoria econômica, existe o que a gente chama de OCA, Optimal Currency Area, né? Seria a área de moeda ótima, né? Foi criado pelo Robert Mundell e pelo meu ex-professor Thomas Willett, né? O Mundell ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel por isso. E quer dizer o seguinte, é uma área onde uma economia política em que você tem uma região onde faria sentido o uso de uma moeda comum em função dos ciclos econômicos. Eu estou simplificando para não entrar em teoria aqui, mas essencialmente o que acontece na Europa é que o euro faz sentido para a Alemanha, para a França e para a Benelux. Essencialmente esses são os países que formariam o OCA, né, o Optimal Currency Area, né? Porque eles têm ciclos muito parecidos, eles são complementares, uma série de coisas. Os outros países entram no ramo da economia política, né? Vamos trazer para dentro de um ambiente monetário, tá, países mais fracos, né, como a Itália ou a Espanha, que tem vamos dizer assim, uma predileção por gastar mais do que eles realmente deveriam, né? Esses ritmos crônicos de endividamento que são famosos, Grécia, por exemplo, Lituânia, por exemplo, são países que não fariam sentido. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do Banco Central Europeu, em termos de política econômica, que é onde a coisa acontece, né, onde o pneu se encontra com o asfalto, o ECB, o European Central Bank, deveria focar essencialmente nessas economias que são o core do euro. Alemanha, França e Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. É aí onde está o grande problema. Essas são as economias que deveriam ser animadas ou contraídas em função de aquecimento extremo. A gente vê esse aquecimento extremo, ainda que no meio de uma situação onde as economias não estão tão animadas, não estão crescendo, que é o famoso estagflação, que isso é um dos problemas que está afetando o mundo inteiro, inclusive até o Brasil. Mas, trocando em miúdos,
em política econômica de Banco Central, o foco deveria estar nessas economias core do centro e depois a gente lida com os problemas que vão acontecer lateralmente para as economias mais fracas. No entanto, os europeus eles têm uma visão menos hawkish, né, menos gaviônica do que os americanos quando eles lidam com política econômica. Infelizmente, a Alemanha tem perdido a briga. A Alemanha é o país que mais tem receio e sempre foi o esteio do Banco Central Europeu e do euro. No entanto, a Alemanha está rodando nos 9% de taxa de inflação, que é uma coisa inédita há muitos e muitos anos, e isso enlouquece o povo alemão. Só que, do ponto de vista de política, né, de vez em quando eu tinha um grande professor que falava, Vandick, mais frequente do que não, boa economia é sempre uma má política. É isso que acontece no Banco Central Europeu. Eles estão preocupados com a coesão do bloco mais do que com os fatores econômicos. E isso vai criar problema sério para a Europa, principalmente do lado da inflação, que vai corroer muito o valor do euro. E uma vez que o euro não está sendo elevado em função de aumentos de taxa de juro, a gente vê uma queda bastante notada, inclusive chegou à paridade com o dólar americano. Vandick, agora trazendo a relação da Europa aqui para o Brasil, essa semana a gente acompanhou uma fala aí do ministro Paulo Guedes, que ganhou muito destaque no noticiário, dizendo que a Europa está se tornando irrelevante cada vez mais para o Brasil. Ele falou exatamente o seguinte: nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, com a China era de 2 bilhões também, e hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões e comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós, é melhor vocês nos tratarem bem, porque senão não vamos ligar para vocês. Foi numa conversa que ele disse que teve ali com o ministro francês, dizendo que é um continente com uma demografia declinante. Qual que é a sua opinião? Realmente o Brasil está podendo assim desprezar a Europa? Bom, eu sou um fã do Paulo Guedes, foi meu chefe, uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho que a fala do ministro foi um pouco infeliz, né? Na verdade, ele se referiu primariamente à França, não ao bloco europeu todo, mas existe, em função da posição anti-governo brasileiro, anti-Bolsonaro por parte do Macron, em função das crises de meio ambiente que a gente vem sofrendo ao longo dos 4 anos do governo atual, e o Macron tem pego essa bandeira do environment, né, do que tange as questões ambientais, e isso realmente tem impactado negativamente a relação dos dois governos. A Europa é o terceiro maior bloco, né? A gente não pode esquecer que depois da China e Estados Unidos vem a União Europeia, quer dizer, com quem a gente mais tem relacionamento comercial. Há pouco tempo atrás a gente estava querendo negociar através do Mercosul acordo de livre comércio. Um pacto de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, né? E o negócio está engasgado exatamente por questões políticos e de política de meio ambiente. Um dos artífices dessa paralisação, dessa negociação é o próprio Macron. Outro ponto importante é a entrada do Brasil, que é muito cara, na OCDE, que é muito cara ao ministro Paulo Guedes e também ao presidente, né? O clube dos ricos, os países que deram certo. Seria uma maneira de mostrar que o Brasil, né, tá junto com todo mundo que decide o futuro do mundo. A economia é importante, é a 12ª economia do mundo, de vez em quando é a 10ª, de vez em quando é... Mas o que importa é o seguinte, parece que em função dessa situação com relação ao meio ambiente, principalmente a Amazônia, o Macron vem se posicionando de uma maneira mais contundente, e o Paulo Guedes tomou as dores do presidente da República, inclusive acho que 2 anos atrás, fez uma outra fala bastante infeliz com relação à esposa do Macron. Então, essa é uma briga que acontece a certo ponto. Agora, desprezar a Europa só se a gente enlouqueceu. Não dá para desprezar a Europa, é o terceiro maior bloco que
que tem relação comercial com o Brasil, e a gente é muito dependente deles. Ô Vandick, ainda falando um pouquinho sobre essa questão do meio ambiente que você citou aí, e essas disputas, né, que acabam acontecendo, ou pelo menos esses entraves aí de conversas que acontecem com o Brasil e também com a Europa. A Europa, ela começou, né, a fazer aquela transição energética, olhar para o ESG, reduzir, né, gás, reduzir petróleo, eletrificação e tudo mais. Só que com essa questão, né, da guerra na Rússia e Ucrânia, isso meio que ficou de lado, praticamente abandonado, porque a Europa está queimando mais carvão do que queimou praticamente nos últimos anos, só nesses últimos meses, né? Como é que fica essa agenda agora, né? Como é que fica essa agenda ESG, essa redução de uso de combustíveis fósseis, até mesmo questão do petróleo? Como que fica isso neste momento, né? Como vai dar para continuar com essa agenda, com esse discurso mais pró-meio ambiente? Vai dar para continuar com esse discurso mais ESG? Você acha que isso é possível? Ou o mundo está mostrando que a gente ainda vai ficar bastante dependente dessas energias? Felipe, essa é uma excelente pergunta. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei no equilíbrio entre as coisas, e a agenda ESG é algo que veio para ficar, porque o povo, a população da maioria dos países avançados, a gente precisa dizer isso, quer alguma reação por parte de governos e empresas. No entanto, de novo, o demônio mora nos detalhes, né? O mundo também tem que entender que o pragmatismo é o que fez a gente tomar decisões que fizeram a gente sair da savana africana como hominídeos e passar a ocupar o mundo e ser a espécie de maior sucesso entre todas as espécies. Então a gente tem que entender que pragmatismo é fundamental, e no momento onde a gente fala de preços exorbitantes dos hidrocarbonos, né, tanto gás liquefeito, o próprio derivado direto, gasolina, diesel e o Brent e WTI. Quer dizer, a realidade é que o mundo é dependente de hidrocarbonos. Não tem como sair disso. A gente tomou uma decisão, eu digo a gente, mas é uma agenda principalmente dominada nos países do norte da Europa, principalmente a Alemanha, os nórdicos, que tomaram uma decisão maluca, né, alguns anos atrás, em resposta ao acidente nuclear de Fukushima, e que cortaram a produção e zeraram a produção, principalmente na Alemanha, de energia nuclear, né? O que a gente sabe é que a única energia limpa de fato, renovável, barata, com a tecnologia que a gente domina, é a energia nuclear. E essa agenda da nuclear foi praticamente transformada numa agenda politizada, e que fez com que governos europeus, principalmente a Alemanha, mas, por exemplo, a Áustria, importa da Rússia 95%, 94% de todo o gás que ela usa para aquecer as casas, principalmente no inverno. Tem outros lugares na Europa que também tem isso, países como a Estônia, países como a Lituânia, a Látvia, é praticamente 100%. Né? Então nós temos uma troca de tiranos, né? A gente trocou o tirano nuclear, que era o malvado, era a sombra do mal, e optamos por ter um tirano como o Vladimir Putin, que a gente sempre soube que não era uma pessoa confiável em suas decisões, né? A gente saiu de uma dominância de tiranos no Oriente Médio para fazer uma escolha que, na cabeça de alguns governantes menos radicais, seria um tirano menos radical como o Vladimir Putin, que não é a verdade. Então a gente ficou à mercê disso e tomamos decisões muito erradas com relação à política energética, principalmente na Europa. Não acredito que a agenda ESG vai acabar, mas eu acredito que ela vai se transformar em muito mais pragmática e menos romântica. Hoje é bastante romântica.
principalmente na parte que tange ao environment, o E do ESG, que é a parte do meio ambiente. Acho que a gente precisa entender o que pode ser feito e quanto tempo pode ser feito. Essa história de carbono zero até 2030 é balela, não vai acontecer.